29 minutos, convido agora ao nosso Povo News a professora Beatriz Gomes. Bia Gomes, professora, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao nosso Povo News, infelizmente, para falar de uma tragédia como essa. Números atualizados, 148 mortos, é a contabilidade ainda extraoficial, mas levando em conta os números oficiais, 64, 50 corpos que estão agora em uma praça no Rio de Janeiro, é provável até que esse número seja ainda maior. Professora Bia, como é que a senhora enxerga essa situação tão lamentável e, além disso, o uso político dessa tragédia, nomes da direita aí criticando o governo Lula, que deveria ter enviado o Exército, as Forças Armadas lá para as favelas do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro dizendo que não recebeu ajuda nenhuma, mas o ministro da Justiça diz que não houve pedido, ou seja, é o retrato fiel da incompetência e da falta de alinhamento entre as unidades da nossa federação no combate ao crime. Se ocorreu essa tragédia, e a gente tem esses números vergonhosos, o resultado está nisso, não há comunicação, não há trabalho conjunto. E quando isso não acontece, são esses resultados aí tristes e lamentáveis que a gente, infelizmente, precisa trazer aqui à tona e discutir. Professora, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ítalo. Talvez vocês ouçam um barulho de helicóptero na gravação agora, ao vivo, porque está passando helicóptero aqui em cima agora. Eu sou do Rio de Janeiro. Não tem nada normal hoje no Rio de Janeiro, como as autoridades estão querendo dizer que está normalizado, não tem nada normalizado. Há pouquíssimos carros nas ruas, há pouquíssimos ônibus nas ruas, a maioria das escolas não tem aluno porque as pessoas continuam em pânico na cidade e nunca aconteceu uma situação tão séria de terror na cidade do Rio de Janeiro como aconteceu no dia de ontem. O que a gente viu no dia de ontem foi uma carnificina e uma barbárie de uma operação policial mal planejada. Jamais uma operação policial dessa proporção poderia ter sido feita sem a ajuda do governo federal e sem uma estratégia calculando os impactos dessa operação. Em momento algum, o governador Cláudio Castro calculou o impacto na população civil dessa operação policial, que era óbvio que isso ia acontecer. Era óbvio que teria uma resposta. Lembrando que o Rio de Janeiro é uma cidade, principalmente a cidade do Rio de Janeiro, o estado, mas a cidade conflagrada e disputada entre milícia e narcotráfico. É importante dizer isso. Os territórios ontem que foram invadidos pela polícia, que são do Comando Vermelho, são territórios também que estão em disputa pela milícia do Rio de Janeiro. Então é um problema muito mais complexo, não é uma situação onde vai ter uma vacância, onde o Estado vai entrar. Provavelmente nessas áreas onde o Comando Vermelho saiu, vai entrar a milícia e as populações locais vão continuar à mercê do crime organizado. Ontem o Cláudio Castro fez uma demonstração de desorganização. Em momento algum, ele pediu ajuda do governo federal. Ele, inclusive, caiu em contradição várias vezes nas coletivas regionais. Ele disse de manhã que tinha pedido ajuda e o governo federal tinha se recusado. Depois, à tarde, ele disse que tinha desistido de pedir ajuda porque ele tinha pedido ajuda 3 vezes anteriores. Às vezes que ele pediu ajuda, ele não pediu ajuda para o Ministério da Justiça. Importante a gente ressaltar isso. Ele pediu que o Ministério o Ministério da Defesa cedesse blindados de guerra, mas sem as pessoas do Exército organizando esse blindado. É um pedido surreal, era um pedido ilegal, inclusive, não poderia ser cedido esses blindados, por isso que foi negado. Isso foi em janeiro, nós estamos em outubro, quase novembro. Então, assim, o Cláudio Castro ele fez uma aposta muito arriscada e o grande perigo do que está acontecendo no Rio de Janeiro é tentar fortalecer uma narrativa muito perigosa de que estamos vivendo uma situação de narco-estado, Estado terrorista. Ontem, o secretário de governo do Rio de Janeiro, o secretário de segurança do governo do Rio de Janeiro, chegou a fazer uma declaração muito perigosa, dizendo que o Rio vive um conflito armado não internacional. Conflito armado não internacional é quando o Estado não existe mais naquela localidade, há uma disputa de poder entre o Estado e grupos armados, e nos lugares onde os grupos armados mandam, não entra Estado de forma alguma, nem com saúde, nem com educação, nada disso. É como se fosse a Guerra Civil do Congo. E o problema dessa narrativa é que é uma narrativa que tem como função justificar o pedido de ajuda internacional para conter a Guerra Civil. Então, ontem a narrativa foi muito perigosa do governo estadual. O governo estadual não poderia ter feito a operação que fez. Continuam as operações no Rio de Janeiro. A gente tem, nesse momento, operações em várias áreas. Continua o aumento da contagem de número de mortos e nunca no Rio de Janeiro se matou tanto. Uma coisa que eu queria ressaltar. A gente só pode dizer que morreram 100 bandidos, 114 bandidos, quando isso é averiguado.
Não houve nenhuma averiguação sobre esses mortos. Quando a gente tipifica eles como bandidos, a gente desumaniza para normalizar essa morte, para normalizar esses assassinatos. O que aconteceu foi uma enorme chacina a populações locais periféricas, porque esse conflito não chegou na Zona Sul. A Zona Sul do Rio de Janeiro, que é onde mora a elite do Rio de Janeiro, não sofreu nem um pouco com o caos que aconteceu na cidade ontem. Sim, as populações periféricas. Então, assim, o que a gente viu foi uma política de barbárie, de matança, que é muito perigosa, e desde que o Cláudio Castro entrou, a quantidade de chacinas tem aumentado muito no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, esse ano é o ano onde mais morreram policiais na história do Rio de Janeiro, num ano. Por quê? Porque todas as operações policiais não são organizadas. Ele também está colocando o trabalhador policial em vulnerabilidade. O policial ele é jogado numa operação policial sem nenhum tipo de proteção, organização e estratégia. Os policiais também estão vulneráveis no governo Cláudio Castro. Então, a população civil está vulnerável, o policial está vulnerável e a cidade está refém desse caos, dessa falha governamental. E temos um problema. O problema é o crime organizado. Você só combate o crime organizado com inteligência e integração dos três poderes. Não há essa integração porque o governo estadual não quer essa integração. O Cláudio Castro não quer a ajuda do governo federal porque ele não quer assumir a GLO, porque ele não quer assumir que é incompetente para gerir a segurança do Estado. Mas os números mostram que o Cláudio Castro não tem competência para gerir a segurança do Estado. E ontem, eu tenho 41 anos, morei a vida inteira na cidade do Rio de Janeiro. Eu já vi várias guerras do tráfico. Eu nunca vi o que aconteceu ontem. Então, assim, é inédito até para o carioca. Imaginem só, o carioca que já está tão acostumado, infelizmente,